Você já desejou muito uma coisa? Desejou tanto, por tanto tempo, que esse desejo virou quase uma parte de quem você é? E aí um dia você consegue. Mas você percebe tarde demais que o preço para conseguir o que você queria foi destruir o motivo pelo qual você amava aquilo. Essa semana a internet quebrou com um rumor que, se for verdade, é exatamente isso. É o maior fanservice da história, o retorno do Homem-Aranha de Tobey Maguire em Vingadores Doomsday. Eu sei o que você sentiu, eu senti também. Aquele arrepio, aquele vamos lá, sim, por favor. Mas hoje eu não quero falar sobre como ele vai voltar, eu quero perguntar o que morre quando a gente decide que ninguém morre mais. A Marvel tá prestes a nos dar o que a gente quer, mas será que ela vai tirar de nós o que a gente precisa? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos ao Grande Nerd, deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. Beleza, vamos direto ao ponto. A notícia é essa: múltiplos insiders, são aqueles caras que acertaram a volta dele e a do Andrew Garfield em Sem Volta Pra Casa, estão cravando. Tobey Maguire não só volta em Vingadores Doomsday, como tem um papel central. E a reação imediata ela é de euforia, mas a minha reação, e talvez a sua, é de curiosidade. É por que agora? A gente precisa ser honesto, o MCU não tá no seu melhor momento. A saga do multiverso tem sido caótica, isso pra gente ser gentil aqui. O público e até os críticos falam da tal fadiga de super-heróis. Não é que a gente odeia heróis, a gente odeia histórias que não vão a lugar nenhum. A crítica geral é que os filmes pós-endgames parecem inchados, com CGI questionável. E pior de tudo, sem peso emocional. O multiverso prometia ser o próximo grande evento, mas até agora ele parece mais uma ameaça vaga, uma desculpa para fanservice do que para uma saga coesa. A Marvel está usando o rumor de Tobey como um balão de ensaio para gerenciar a crise de fadiga. O entusiasmo que esse rumor gera é a prova de que a única coisa que ainda unifica o público não é a promessa de um novo, como a fase 5 deveria ser, mas a segurança do velho. E aqui está o paradoxo. O multiverso, que foi vendido como uma ferramenta para criar histórias infinitas e originais, na prática se tornou uma ferramenta de contração criativa. A promessa era de explorar o what if, né? O e se. Porém, a recepção mista de novas ideias e a complexidade narrativa assustaram o estúdio. Em vez de usá-lo para criar o próximo Homem-Aranha, a Marvel descobriu que é mais seguro e lucrativo usá-lo para desenterrar o primeiro Homem-Aranha. O multiverso não é mais sobre expansão, é sobre retorno. E é aqui que a gente precisa parar de agir como fãs e começar a agir como analistas de cultura também. O que você está sentindo por esse rumor não é só hype, tem nome, é marketing de nostalgia. Já falamos nisso aqui no canal. A nostalgia é uma das ferramentas mais poderosas do capitalismo tardio. É uma estratégia de minimizar o risco. Veja bem, criar um personagem novo é arriscado. Você precisa de que o público crie conexão com ele. O público da Marvel pós-Endgame provou ser resistente a isso. Eles não se importam com os Novos Vingadores da mesma forma que se importavam com os originais. Mas trazer Tobey Maguire, isso não é um risco, é uma demanda reprimida, é o resgate de ícones. Um estúdio chama isso de anterioridade afetiva. A sua conexão com o Homem-Aranha de Tobey Maguire já existe. Ela foi formada na sua infância ou adolescência, uma época de conhecimento prévio e afeto. A Marvel não precisa criar essa emoção, ela só precisa ativar a emoção que já está aí. Ela está literalmente colhendo o que outro estúdio, a Sony dos anos 2000, plantou. O uso da nostalgia pela Marvel não é um sinal de força, celebrando o seu passado, mas um sintoma de fraqueza, que é incapaz de construir o futuro. A pesquisa que a gente fez mostra que o marketing de nostalgia funciona melhor para reforçar atributos como confiança e tradição ou atender a uma demanda reprimida. A Marvel pós-Endgame perdeu a confiança do público e a saga do multiverso falhou em criar uma nova tradição. Portanto, a volta de Tobey não é uma celebração, é uma injeção de capital emocional de uma fonte externa, o universo de Sam Raimi, para salvar a franquia, que está emocionalmente falida. Mas isso é maior do que a Marvel. O que está acontecendo no MCU é um microcosmo do que está acontecendo com a cultura como um todo. O crítico britânico Simon Reynolds cunhou um termo perfeito para isso: retromania. Reynolds argumenta que a nossa cultura, como um todo, não está mais obcecada pelo futuro. Estamos viciados no nosso próprio passado. Pensa comigo, quantas coisas novas realmente você viu nos últimos 10 anos? Hollywood não consegue fazer um bom filme sem que seja uma sequência ou um reboot. A música recicla os anos 80 e 90, a moda é a mesma coisa. Vivemos uma estagnação cultural, uma hiperestase, onde tudo que já foi feito está disponível o tempo todo. É uma metáfora curiosa, mas pensa comigo, parece que a gente questiona por que não conseguimos mais caminhar para frente, e a resposta é que cada passo dado
antes precisa vir com um aviso de que ele está sendo dado com um chinelo antigo. A gente não pisa no futuro descalço, sentindo o chão do novo. A gente insiste em calçar aquela sola gasta e confortável do passado para se proteger. O passo é novo, mas a pegada é velha. E o multiverso é a justificativa narrativa perfeita para essa retromania. Se retromania é a condição cultural de vício no próprio passado e a incapacidade de perder o próprio passado, então o multiverso é a ferramenta diegética que canoniza essa condição. O multiverso diz: você não precisa de nada novo, você não precisa deixar nada aí. A morte não é real, os finais não são reais, tudo que você já amou pode voltar. E a volta de Tobey Maguire é a retromania em seu estado mais puro. Estamos tão desesperados por algo que pareça novo que estamos dispostos a consumir exatos mesmos produtos de 20 anos atrás, mas agora com rótulo de evento multiversal. Beleza, mas por que ele? Por que Tobey Maguire? Por que não trazer de volta, sei lá, o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage com mais afinco? Porque o Homem-Aranha de Tobey Maguire não é só um personagem, ele é um símbolo. Pense na trilogia de Sam Raimi. O que definia aquele Peter Parker? 2 palavras: grandes poderes, e o resto você já sabe. O Homem-Aranha de Tobey Maguire era essencialmente uma tragédia. Ele é um herói clássico, um herói no homem comum. Ele é definido pelo que ele perde. Ele perde o tio, perde o melhor amigo, ele desiste da mulher que ama, lá no final do Homem-Aranha 2, porque a responsabilidade dele é maior que a felicidade dele. O Peter de Tobey não era cool, ele era um nerd, ele era pobre, ele sofria. Aquele Homem-Aranha tinha peso. O arco dele, mesmo com o tropeço do terceiro filme, era sobre sacrifício. Aquele Homem-Aranha simbolicamente representa uma era pré-cinismo, uma era onde as histórias de heróis tinham consequências morais claras. E agora o choque, agora vem o paradoxo que eu falei lá no começo. A gente quer o Tobey de volta porque ele representa peso, sacrifício e consequência. Mas a ferramenta que a Marvel está usando para trazer ele de volta é o multiverso. E o que é o multiverso? Um dispositivo narrativo cuja única função é provar que nada tem peso, nada é sacrifício, não existem consequências. Pense em No Way Home. Foi incrível ver os 3 juntos, de verdade. Mas qual foi o resultado narrativo? Todos os vilões foram curados, a tragédia do Duende Verde do Tobey apagada, o sacrifício de Gwen e Andrew ganhou um asterisco. O multiverso é uma máquina de Deus Ex Machina. Ele transforma a tragédia em fanservice. Ele pega o conceito de responsabilidade e transforma em algo opcional, reversível. Trazer o Homem-Aranha de Tobey Maguire de volta através do multiverso não honra o personagem, invalida o seu significado. O herói clássico que Tobey representa é definido por sua luta contra o destino e pela aceitação das perdas. O multiverso é uma ferramenta pós-moderna que diz que o destino não existe e as perdas são temporárias. Ao colocar o símbolo Tobey dentro de uma máquina multiverso, a Marvel essencialmente castra o símbolo. Estamos trazendo de volta o corpo do herói, mas deixando para trás a sua alma, o peso das suas escolhas. É um soft reboot não do personagem, mas do seu ethos. Então o que a gente está vendo não é mais o personagem Peter Parker. O arco narrativo dele terminou em 2007. O que estamos vendo é a propriedade intelectual Homem-Aranha. Isso se torna ainda mais amargo quando lembramos dos rumores constantes de um Homem-Aranha 4 de Sam Raimi, que a gente alimenta esse sonho de uma despedida digna, um filme focado na intimidade do personagem. Mas ao jogar Tobey em Doomsday, a Marvel pode estar estragando essa chance. Estamos trocando a possibilidade de um desfecho autoral, emocionante, por uma participação de luxo em um evento de CGI, sacrificando o adeus real que ele merecia. O filósofo francês Baudrillard, que volta e meia está aqui nesse canal, falou sobre isso. Ele falou sobre o simulacro. Um simulacro não é só uma cópia, é uma cópia que esconde o fato de que não existe mais um original. É uma cópia que se torna mais real que a própria realidade. É o hiperreal. O Homem-Aranha de Tobey que vimos em No Way Home era uma cópia, um fanservice que apontava para o real. Era divertido, mas o Homem-Aranha de Tobey em Doomsday, lutando contra o Doutor Destino, servindo a trama do MCU, esse é o simulacro. Ele não tá lá para continuar a história dele, ele tá lá para validar a história da Marvel, tá lá para servir de signo de nostalgia, completamente desconectado com seu significado original, a responsabilidade. Baudrillard disse que a simulação é perigosa porque ela finge que algo é real quando não é. A Marvel está simulando o peso emocional, usando um ícone que costumava ter peso emocional. É como o Baudrillard diz sobre o Watergate, uma simulação de escândalo com fins regeneradores. Só que aqui é uma simulação de patos com fim lucrativo. A gente vai assistir, eu vou assistir, e vai ser provavelmente incrível ver na tela. Mas a Marvel está nos dando o ícone, só que esvaziado do seu mito. A pergunta que fica é, quando a cópia é tão boa, você ainda se importa que o original tenha morrido? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se quiser ajudar o canal, nós temos aqui embaixo o QR Code, lá embaixo, na descrição também.
o nosso link para você fazer a sua doação direta e também mais abaixo ainda a nossa loja da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa, não há nenhum tipo de acréscimo para você e eu recebo uma pequena comissão que ajuda pra caramba nesse canal, beleza? Espero você no próximo vídeo, forte abraço.